Sejam bem-vindos ao nosso Sem Cerimônia e hoje eu estou com uma turma de peso aqui para falar de uma novidade que Colatina está recebendo em primeira mão no cuidado da nossa saúde mental, que é a WellCare. E eu estou aqui com o Dr. Hélio, que é um neurofisiologista, doutora Luciane, que é neuropsicóloga, Dr. Paulo, que é médico, os três apaixonados pela neurociência, e é sobre a WellCare que nós vamos falar. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos ao Sem Cerimônia e, mais do que isso, sejam muito bem-vindos à Colatina. Muito obrigada, Larissa. Obrigada. E eu queria entender quem é a WellCare, como surgiu, né? Qual foi a lacuna que vocês encontraram para a criação desse tratamento aí da saúde mental? Larissa, nos últimos anos eu venho me dedicando ao estudo na área de saúde mental, tanto em psiquiatria, agora em neurociências, e até por uma experiência pessoal. Eu passei por um processo de burnout, né, que é toda a questão de trabalho, de sobrecarga, e eu nessa pós-graduação que eu fiz em psiquiatria, eu fui conhecer um pouco mais sobre estimulação magnética transcraniana. E aí eu fui me submeter ao tratamento, foi quando eu conheci o Hélio, e o resultado foi muito, muito impactante, muito rápido. E eu acabei, junto com o Hélio, conhecendo a Luciane também, porque eu fui fazer um mapeamento cerebral tinha uma hipótese no diagnóstico, eu não estava muito confortável com ela. O mapeamento cerebral, ele ajuda no diagnóstico? Exatamente, de tá. vários transtornos. E o diagnóstico que veio, né, o Paulo veio com o diagnóstico de TDAH. Tá. E aí nós fizemos o mapeamento, eu fiz a aplicação também como neuropsicóloga de alguns testes com ele. Falei, não, você não tem TDAH. Sua questão hoje é ansiedade, porque acontece muito isso, né, Larissa? Sintomas de ansiedade, sintomas de TDAH são parecidos. Confundem, né? Confundem. Então, o mapeamento ajudou aqui. Aí eu provei para ele, ó, por A mais B, né, você não é um TDAH. E aí ele gostou. E aí ele falou, não, peraí, vamos juntar tudo isso. Eu tenho essa minha veia empreendedora na área da saúde, assim, né, de criar negócio na área de saúde. A gente conversando, acabamos chegando que teria uma oportunidade de criar algo novo no Brasil, inclusive, que era conciliar a estimulação magnética transcraniana e outras técnicas de neuromodulação, que o Hélio explica daqui a pouco melhor, com a questão da psicoterapia. Que entra a Luciane. Que entra a Luciane. Então, a gente uniu essas duas abordagens para conseguir um tratamento mais efetivo e mais rápido na questão de saúde mental. Eu costumo falar que, às vezes, não tem nada melhor do que uma necessidade pessoal, uma dor pessoal, para a gente criar um projeto que seja de grande sucesso, né? Porque a gente entende essa dor e essa necessidade e, dali, a gente começa. Então, foi exatamente o que aconteceu com você. Exato. Agora, vocês poderiam ter aberto a WellCare em qualquer lugar do Brasil, já que essa é uma novidade que eu acredito que seja uma novidade do nosso país, inclusive. Né? Que é a junção, essa sinergia aí dos tratamentos e das técnicas, mas escolheram Colatina. E aí eu queria saber por quê. Bom, aí entra a minha parte, né? Na verdade, eu já trabalho também em Vitória, lá numa clínica, né, na NMD. E há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, me veio em mente, né, abrir uma clínica em Colatina. Primeiro, porque eu nasci em Colatina, eu sou colatinense, mas apenas nasci, fui morar em Vitória, enfim, com 6 meses de idade. Mas eu percebo que lá em Vitória, a demanda de pacientes que vêm do norte do estado é muito grande. Então, muitas vezes, quando o psiquiatra é mais atento a essa situação do avanço da ciência no quesito neuromodulação, e até a EMT, né, a estimulação magnética transcraniana é apenas uma delas, é mais atento a isso, eles prescrevem. Quando o paciente é refratário, ou seja, quando ele não responde a medicamento, quando o paciente, às vezes, ele é um paciente bariátrico, e a absorção de medicamento, fica um paciente mais complicado de se lidar, a EMT ajuda muito nisso. Entendeu? Ela colabora. Então, ele prescreve a MT, o tratamento. A MT é a abreviação de eletroestimulação. Estimulação magnética transcraniana. E é muito importante, assim, eu como leiga, é muito bom a gente ouvir isso, porque a gente não imagina quantas nuances tem entre um paciente e outro, entre uma necessidade e outra e um tratamento. Esse é o nosso diferencial, que daqui a pouco eu comento também. Então, muitas vezes esses pacientes vinham de Colatina, de Linhares, Rio Bananal, enfim, do norte, da região norte. E chega a ser desestimulante essa viagem, perdia o dia, faziam 5 sessões um dia, voltava. Então,
nada no norte do estado eu via acontecer por aqui. Então aqui A acaba gente funcionando chegou- como hub, né? Ou A gente seja, chegou a cogitar, inclusive, né, outras cidades aqui do norte do estado, mas aí nós acabamos vendo que aqui tem um centro médico de referência no norte. Colatina tem isso muito Isso. forte. Um polo, né? Um polo, né? De medicina, de medicina, cuidado, né? exato. Exatamente. Então, Então, vamos para Colatina. por essa minha visão já de trabalhar com isso há um certo tempo, acabou abarcando Colatina por ser um centro, por Uma ter referência. por ter um carinho pela cidade também, que eu nasci aqui. E os pacientes que saem do norte do estado têm que se deslocar até Vitória, né? Sim. E tem um hub aqui em Colatina. Ou seja, muitos pacientes que eu atendo lá em Vitória, que são daqui, Sim. eu passo a atender aqui, por exemplo, né? Atenção, colatinenses e pessoas da região. Favor escrever muito obrigada nos comentários, que a gente agradece. E eu queria saber o que significa na prática esse conceito de neuromodulação integrada, que foi criada por vocês e que eu percebo que é algo muito personalizado. Pode falar. Então, como a gente estava falando, né, a neuromodulação, a gente entende que não é só você trabalhar com alguma técnica específica. O tempo todo nós estamos, Larissa, neuromodulando o nosso cérebro quando a gente faz alguma atividade de aprendizagem. Só que isso é uma coisa sem controle, a gente faz esporadicamente sem entender como é que funciona. E aí o que a gente pensou? Bom, vamos direcionar isso tanto com uma técnica que vai modular as ondas cerebrais, o funcionamento do cérebro, mas para manter essa modulação no sentido que a gente quer, vamos direcionar as atividades das pessoas, né, com a psicoterapia, com a psicoeducação, com técnicas específicas, porque a mudança de comportamento, ela vem a partir dessa organização da vida diária da pessoa, né? Então, foi aí que a gente pensou, não, vamos integrar, porque só neuromodular com a MT não garante que isso seja duradouro. Eu ia te Mas perguntar. a gente muda o comportamento, a gente tem uma facilidade a mais de neuromodular o cérebro, porque a gente está mudando a atitude da pessoa, a atividade da Sim. pessoa. E eu ia te perguntar exatamente isso. Por que unir, né, a estimulação magnética transcraniana com a psicoterapia e não fazer as duas coisas separadas, que é o que a gente costuma ver, né? Quem já aplica, quem já faz a EMT, faz separado, mas vocês vieram com essa junção. Então, é exatamente para ter esse resultado. Tanto um resultado mais rápido, Assertivo. quanto mais assertivo também e mais duradouro, né? Porque se a gente tem lá um tratamento que não há a mudança comportamental, a mudança de estilo de vida, a gente não tem como garantir que o cérebro vai continuar funcionando naquele padrão. Ele pode voltar a padrões anteriores, tanto de depressão, quanto de ansiedade, de burnout, né? Estresse e por aí vai. Então, se a gente tem essa mudança comportamental, a gente garante a eficácia da MT nesse sentido. Complementando, eu trabalho muito a questão de inovação e dessa questão de medicina preventiva. E existe, além da questão da gente fazer as duas abordagens, a gente está montando uma equipe multidisciplinar para em breve ter, por exemplo, nutrição direcionada para a questão de psiquiatria e de neurologia. Que hoje a gente vê muito, né? Que a nossa alimentação, ela interfere também. Exato, porque na verdade a gente, de uma maneira simplista, a gente está trabalhando aqui no hardware, no software, mas a gente precisa também que a pessoa vai melhorar, mas se ela não mudar a alimentação, a atividade, as coisas que têm a ver com os hábitos de vida, com algumas questões não só mentais, mas também do dia a dia dela, de sono, de alimentação, atividade física e outras, como que ela interage com as outras pessoas, entra essas técnicas, vamos falar assim, muitas vezes, inclusive de práticas integrativas, que a gente também vai trazer para a nossa unidade. Eu vou falar até de uma coisa que eu percebo, né, da nossa geração atual, e se eu estiver errada, por favor, me corrijam, que a gente vem de uma geração, nós estamos tão hiperestimulados e com tantas atividades e fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que a gente tem buscado coisas também que são meio que uma mágica, né, um milagre. A gente espera que o tratamento faça toda a parte sozinho e a gente quer pouco fazer a nossa parte. Ou, mas eu já estou investindo em algo, eu estou fazendo algo novo, eu espero que aquilo resolva. Esse tratamento de vocês, assim como a grande maioria de tudo na vida,
exige também esse comprometimento do paciente, né? Essa mudança. Exato. E aí que entra a questão da psicoeducação, que a gente fala em psicoterapia. Ótimo. Né? Porque se não há uma psicoeducação, uma compreensão da pessoa de que ela precisa, né, se empenhar nessa mudança, nada vai acontecer. Ou vai acontecer durante o tempo do tratamento, depois vai se perder. Eu costumo fazer uma analogia que é assim, né, com os meus pacientes. Quando você vai ao nutricionista, você pode ir ao melhor nutricionista que vai fazer aquela dieta personalizada, fantástica, com tudo que você gosta. Se você não botar em prática, nada vai acontecer. Não vai emagrecer, não vai ganhar massa magra, não vai nada. Então, para que o paciente entenda que ele precisa se comprometer, as mudanças comportamentais, quem vai fazer não somos nós. Nós vamos orientar, nós vamos mostrar, nós vamos dar feedbacks com base, né, em ciência, com base em evidências, mas quem vai fazer a mudança efetiva. E uma coisa que é muito importante, normalmente com o surgimento da MT, né, agora a MT está bastante falada, é EMT, né? O que eu percebo é que muitos pacientes, quando chegam na MT, eles já chegam no decorrer do seu CID, da sua patologia, da sua depressão, da sua ansiedade, crônica, de forma grave. Né? E mesmo assim, usando MT, a gente consegue. Então, é bom assim deixar um recado para as pessoas que busquem mais cedo possível uma ansiedade quando sai fora do normal, um tag. Não esperar chegar, aquele não padrão chegar, tirar toda a sua qualidade de vida. Porque quando chega no decorrer de forma crônica, essa ansiedade ela vai abrir comorbidades. Sim. Uma depressão mista, Sim. um transtorno obsessivo-compulsivo. E isso, quando começa a abrir, a partir de uma ansiedade não resolvida, que a pessoa mascara com ansiolítico, com benzodiazepínicos, por exemplo, que mais pega, né? Acha que resolveu a ansiedade. Não, na verdade, você está mascarando com alguns fármacos. Né? Então, assim, é importante o fármaco, com certeza, mas as pessoas, às vezes, não buscam uma causa, um tratamento psicoterápico e a neuromodulação, ou seja, mudar o modus operandi do cérebro com a EMT que eu faço e com a psicoterapia, enfim. Então, é importante as pessoas terem em mente não deixar pro final, não deixar a coisa estourar, ou seja... quando perceber, ir atrás de ajuda, porque depois fica muito complicado, fica mais complicado. E abre comorbidades. E a gente percebe muito, né? Seja num tratamento de dor física, de saúde mental, existe mais uma tentativa de uma analgesia para aquilo do que de tratamento. Perfeito. Né? Na saúde mental ainda tem um agravante da nossa cultura que é muito estigmatizada. Exatamente. Né? As pessoas falam, não estou com nada disso, isso é coisa de gente fraca. E aí vai postergando. É doença da moda, né? Ouve-se muito isso. Hoje em dia todo mundo tem TDAH. Eu me lembro quando eu tive minhas filhas, né? Hoje elas já têm 17 e 21, que a gente falava muito do refluxo. Hoje o refluxo é uma coisa muito comum. A gente trata o refluxo como uma forma. Mas naquela época todo mundo falava, agora toda criança tem refluxo. Descobriu-se o diagnóstico, né? Antigamente as crianças que choravam, que regurgitavam, que tinham aquele incômodo, é normal. Quando descobre o diagnóstico, você entende o que é aquilo. O modo de funcionamento. O modo de funcionamento, como tratar, como evitar, como aliviar. Assim também com as doenças, com os problemas, né, da saúde mental, com os transtornos. Tudo que envolve a saúde mental. Então, agora todo mundo tem TDAH. Quantos alunos a gente lembra na nossa sala de aula que não conseguiam focar, que tinham dificuldade, que se dedicavam e não conseguiam tirar a nota? Hoje, com o diagnóstico, com os tratamentos, né, com essa abordagem assertiva e personalizada que a WellCare traz, muda toda a história. Então, por isso é tão importante a gente falar disso e dar espaço para que a gente fale de saúde mental, que a gente fale dos transtornos, especialmente que a gente fale dos tratamentos. A propósito, eu ainda não te pedi, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, envie esse vídeo, né, para quem você conhece, que de repente sofre aí com algum transtorno ou algum probleminha de saúde mental, que está buscando mais qualidade de vida, porque chegou em Colatina essa novidade. E eu quero agradecer especialmente ao nosso patrocinador, nosso grande apoiador, Laboratório Maia, que também cuida da nossa saúde com primor, né, através dos nossos exames laboratoriais, sempre primando pela excelência para que nós tenhamos saúde, e saúde é o nosso assunto de hoje.
Agora, Larissa, eu gostaria de fazer uma ressalva com Por relação justamente essa questão do TDAH Sim, e né, sim. dessa fala que você fez de que tudo hoje é TDAH. Uhum. E isso é muito sério, porque as redes sociais elas têm feito uma certa banalização também dos Sim. transtornos. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que têm um preconceito ainda em assumir, tem outras que querem um diagnóstico a qualquer... diagnosticam com o Google, custo. com a Sim. internet, e aí, eu sou TDAH. E é importante a gente frisar que déficit atencional não é TDAH. Eu falo isso em toda a sala de aula que eu passo, né, no consultório. Por que isso é importante? Porque muitas medicações estão sendo feitas de forma equivocada. E aí, quando a pessoa não tem um diagnóstico correto e se automedica, que a gente sabe que acontece só lá eu na já França, ouvi. né? Só lá em Roraima, né? A gente Pessoal costuma sabe falar. que acaba agravando o quadro. Então, isso é muito sério. Buscar um bom diagnóstico Sim. é importante. E esse mapeamento que a gente tem feito, ele tem ajudado, né, nessa questão de avaliar, olha, é um TDAH? Não, não é. Esse aqui é um caso de ansiedade crônica, esse aqui realmente é um TDAH. Então, buscar um bom diagnóstico é importante para um bom tratamento e para sair dessa coisa da automedicação, das modinhas da internet, do Dr. Google, né? Sim. Ou do chat GPT. Ou do chat GPT. E a gente percebe, né, Luciane, exatamente isso. Que existem dois extremos. Ou a gente cai na fala de, hoje tudo é TDAH, diminuindo, né, tirando por menos Valor. quem realmente tem o diagnóstico. Perfeito. Ou a gente também cai no outro extremo que qualquer desatenção, qualquer dificuldade já é motivo para a pessoa querer um diagnóstico. Exato. Por isso essa avaliação, essa busca por profissionais capacitados e por meios que possibilitem isso é tão importante. Porque nada vai resolver melhor do que um tratamento assertivo e que seja ideal para você, né? Para mim, para minha filha, para o vizinho, para quem realmente precisa. É a coisa do tratamento personalizado. Sim, pois é, aí cabe a minha parte, né? Porque cada indivíduo tem, sim, a sua individualidade biológica, né? Então, eu costumo falar, quando personalizar o tratamento, Sim. uma ansiedade, por exemplo, né? Assim como o TDAH poderia estar, né? 2 pessoas com TDAH. Você acha N publicações em revistas A1 de referências importantes, de protocolos que você pode fazer, Sim. de MT na máquina. Então, você não pode simplesmente pegar aquele... TDAH, isso. Você seta a máquina, liga a máquina. Sim. Não é assim. À medida que o tratamento vai acontecendo de forma em conjunto, né, o paciente vai mudando. E eu tenho que ir mudando finamente o protocolo, de forma que ele vai se ajustando àquilo que o paciente vai passando como feedback para mim. Olha o olhinho brilhando, meu. Porque se eu concreto o protocolo, ou seja, eu estou ligando e desligando uma máquina. Colocando todo mundo na mesma forma. Exatamente, isso não dá certo. Então, às vezes, é por 10 Hz a mais, 10 Hz a menos, porque a gente trabalha com padrões de ondas cerebrais, o eletroencefalograma. Um paciente com déficit cognitivo, vão usar ondas betas, ondas altas. Aí já entra. E eu vou fazer uma observação também, se eu estiver errado o tempo inteiro, vocês me corrigem, que os especialistas são vocês, eu estou só curiosa. Quando as pessoas podem se questionar, Larissa, mas como assim um tratamento personalizado para depressão? Depressão é depressão, horas. Mas você já reparou que existem pessoas com depressão que não levantam da cama? Enquanto outras levantam, trabalham, vivem e estão como zumbis? Você já reparou que existem pessoas com TDAH que precisam de remédios, que são neuroativos, enquanto outras precisam de dar uma acalmada? Então, isso é personalizar um tratamento. Isso é falar de saúde mental, de transtorno, analisando a particularidade de cada Exatamente. A personalidade de cada personalidade. pessoa, o modo de vida, tudo isso vai influenciar. E muitas vezes, durante o tratamento, veio por uma questão de ansiedade ou TDAH, você acaba desconfiando de outros diagnósticos também, que às vezes passa desapercebido pelo outro profissional que atendeu. Sim. Né? E a gente, dá uma olhada nisso. Às vezes pode aparecer uma bipolaridade aí, de repente, a máquina, né? A máquina chama a máquina de MT, né? Pode evocar isso, uma hipomania, um exemplo. Então, assim, vou avisar o médico que o paciente está indo por outro caminho. E às vezes passa desapercebido um diagnóstico desse. Entendeu? A gente cada vez na saúde mental, na questão que são espectros, né? Você vê que o autismo hoje chama transtorno do espectro autista. Na verdade, muitos dos transtornos mentais são espectros. Você vai ter, ora, uma coisa muito clara, mas ora você vai estar, às vezes, sobrepondo, né?
você vai ter 2 condições, você não vai ter uma... Então, essa personalização, igual você citou, vai desde a questão da psicoterapia, da MT, mas entra também na questão na farmacogenética. Tem pessoas que não metabolizam determinadas drogas, elas vão fazer até mal, a dose, porque acaba que a gente, até então, né, a gente sempre trabalhou na pesquisa com doses médias, só que a tendência cada vez maior da evolução da medicina e dessa saúde personalizada é a gente chegar em doses também de medicamentos personalizados para aquela pessoa, baseado na genética, baseado no que se chama hoje epigenética, que é como se manifesta ao longo da vida, esses genes são expressos e eles acabam interferindo. Então, a gente vai caminhar cada vez mais para isso, para poder ter uma maior assertividade. Exatamente. Quem nunca passou por aquela situação de, eu usei tal remédio, nossa, me fez tão mal, eu não dormi. O outro fala, nossa, para mim foi um bálsamo. Pois é, já existe hoje exames farmacogenéticos, por exemplo, que você manda a amostra, por exemplo, suave, né? Saliva para laboratórios e diz quais medicamentos você metaboliza mais, ou seja, aquele que você vai tomar e o seu fígado não vai deixar ele biodisponível, ou aquele que você... Então, você já consegue, o médico, quando pede, já consegue saber quais medicamentos vão ser mais assertivos, outros vão ser menos, conforme a pessoa metaboliza. Você é mais, ele menos, você é mais, e vice-versa. Tem isso já. E né? a WellCare hoje trabalha muito focada com essa associação, né, da EMT, mais uma vez lembrando, estimulação magnética transcraniana com a psicoterapia. Isso. E como garantir, assim, como a gente pode ter certeza que a associação dessas duas vai criar essa sinergia, ao invés de simplesmente uma se somar à outra? Porque quando a gente faz, né, esse tratamento, nós profissionais também, nós estamos muito integrados, fazendo trocas. Nós já estamos atendendo aqui há um mês e pouco, né, nós já percebemos isso, né? O paciente passa pela psicoterapia, eu aplico sempre escalas para verificar objetivamente a melhora do paciente, para mostrar, porque às vezes o paciente não percebe, é muito engraçado, Larissa, assim, não sei se eu estou melhorando ou não. E a gente gosta de objetivar com escalas psicológicas, né? E mostrar assim, olha, você chegou aqui e olha como é que você tá. E aí eu vou dando feedback, olha, a Luciane, parte da depressão, tá eu ok, tô aqui mas a ansiedade rindo. ainda tá alta. Aí eu vou dando os feedbacks para ele e ele vai, na hora, mudando o protocolo. Que eu tô aqui rindo porque é muito interessante a gente ver na fala do profissional, do especialista, aquilo que a gente vive na prática e às vezes a gente não enxerga, né? Eu tive recentemente também um diagnóstico, comecei o tratamento e na minha primeira consulta de revisão ela falou, e aí, como que você está se sentindo com a medicação? Eu falei, eu acho que nada. Ela, você está mais calma? Eu falei, tô. Você dormiu melhor? Sim. Você vai dizer, sim. Mas não diz que melhorou. Fala, não tem um auto-observador, né? Exatamente. Às vezes falta essa escala. Essa escala, exatamente. Teve uma das nossas pacientes que, em 4, né, consultas diferentes, deu para ver nitidamente saindo de níveis severos de ansiedade, depressão. Inclusive a família dando feedback que ela tá diferente, e ela não se enxergava assim. Ela falou, pois eu não tinha percebido, e é importante. Mas como eu falei também, esse feedback rápido que eu dou para ele faz com que na hora ele ajuste o protocolo. Porque existe a individualidade biológica, como a gente estava falando, né? Mesmo para a questão da medicação, então sabe, vai garantindo esse trabalho integrado, porque o ser humano é um todo, né? Exatamente. Né? E às vezes o paciente, dando aqui o testemunho, às vezes o paciente não enxerga porque aquele ponto que ele achava que poderia estar melhor, ele ainda não teve, né? Por exemplo, o que eu queria? O silêncio na minha cabeça. Eu falava, não, eu ainda tá tão barulhenta. Mas o restante você não percebe. Mas já tinha vindo uma calma maior, né? Uma tranquilidade maior para fazer as coisas, uma organização, um nervosismo mais controlado. Então, é muito bom ter essa escala para amparar. São várias, né? Uma das né? primeiras pacientes que a gente teve, uma amiga minha, que ela fez 3 sessões. No outro dia de manhã ela me ligou, impressionada, porque ela usa aqueles relógios para medir qualidade do sono. Sim. Ela falou assim, há meses eu não dormia, não atingia sono REM. Olha, que legal. Viu, um reloginho aquele, né? Que legal. Então você vê que o legal é que você, usando critérios objetivos, quer seja através das escalas, através, por exemplo, no caso dela, do mapeamento desse relógio, mas também desse
nesse ajuste fino que é feito durante o processo, as pessoas começam a realmente perceber a melhora clínica, vamos falar assim, e todo o impacto que traz na vida social e no trabalho e em outras dimensões. Nós estamos tão distraídos hoje em dia, né? E, como eu disse, tão hiperestimulados, que a gente se esqueceu de prestar atenção em coisas muito importantes como o sono. Ele impacta muito na nossa qualidade de vida e na nossa saúde. Então, não, eu como bem, eu faço exercício, eu tenho meu momento de lazer, mas e o sono? Eu estou dormindo 3 horas, eu não estou conseguindo chegar no sono profundo, eu não estou entendendo por que minha vida está assim. Aí não come, não consegue comer nas horas certas. Você citou sono e há uma relação direta, por exemplo, com o sono, as fases do sono, né? Sim. A N3, a fase do sono 3. Eu estava conversando com o Paulo por agora, esses dias, uma paciente, que o sono é muito importante, né, para a retirada das escórias metabólicas do sistema nervoso central. O que seria isso, né? Nossos neurônios funcionando durante uma fase do sono, ali que é feita a limpeza do que os neurônios produzem que não podem ficar ali no líquido. Isso acontece ali. Isso acontece ali, naquele na noite. momento. Então, você tem, nessa fase do sono, que chama de pulse, né? Você tem uma retirada do que é produzido, não pode ficar. A gente vai produzindo as escórias metabólicas que são tóxicas. Então, indivíduos que não têm o sono de qualidade, essa retirada dessas escórias metabólicas, elas vão se acumulando ao longo do tempo. Placas beta-amiloides, aí você já joga para Alzheimer, por exemplo. Já tem uma relação direta. Entre outras doenças neurodegenerativas. Então, a questão do sono é muito importante. Então, a higiene do sono. A higiene do sono é muito importante. Que as pessoas acham que às vezes é um luxo Pois de tirar a tela um pouco antes, que é necessário. Que é uma questão muito procurada para a EMT, a insônia. E aí você liga a insônia crônica a essas doenças neurodegenerativas. Porque uma das fases do sono é importante. Né? A gente chama de sistema linfágico, sistema nervoso central. Né? Então, a questão do sono é muito importante. Então, a AMT vem nesse sentido também como prevenção. Olha que legal. Devido à insônia. Exato. E a maioria dos pacientes, por ser personalizado, quando vem né, por indicação médica, vem tomando medicação. Sim. Bom, ok, tomando medicação. E cabe também, porque é tão personalizado, ao neuromodulador, a pessoa que está ali, saber o mecanismo de ação daquele fármaco, se vai me ajudar ou vai me atrapalhar no tratamento. Atrapalhar em que sentido? Vou ter que brigar com aquele medicamento? No que sentido? Vou ter que aumentar a potência da máquina? Vou mexer na frequência, no tempo de duração? Então, é tão personalizado que até o medicamento que o paciente tem que tomar, eu tenho que ter ciência do mecanismo de ação e para saber como eu vou modular a máquina para ele. Não é simplesmente como eu disse atrás. Vai muito além da bota pneumática que a gente liga para fazer a drenagem na perna, tá, gente? Vai. Muito além. Vai. É muito personalizado. Aí são os meandros, né? No groove. Eu já estou falando já na ranhura da condição. Porque entendeu? realmente quem não está nesse meio, né? Nós, no caso, pacientes, leigos, a gente não tem ideia do quão tênue é a linha entre uma frequência e outra do aparelho, entre um medicamento que um paciente usa e outro. Perfeito. É isso. Né? É isso. Você falou uma questão importante, que é a questão da higiene do sono, né? Hoje a gente sabe o quanto que as telas alteram essa frequência das nossas ondas cerebrais, dificultando, de fato, o sono. Então, mesmo que você durma, você não atinge essas fases do sono mais profunda porque você não consegue, seu cérebro não consegue descansar, não consegue relaxar. E a gente tem tido muitos pacientes com essa reclamação de insônia. E veja, às vezes pacientes que não conseguem prestar atenção, com dificuldade de memória, você vai pesquisar, é problema do sono, normalmente porque as é a memórias... apneia do sono. Desculpe interromper, a apneia do sono. Olha isso. E uma apneia do sono, às vezes, o indivíduo aparece com aquele padrão depressivo. Exato. Vai no médico de apneia do sono, resolve a situação, com CPAP, BIPAP, ou Sim. a técnica que o médico use, resolveu o problema, a depressão vai embora. Ou seja, o sono melhora. Então, às vezes, coisas secundárias que mimetizam a depressão, que nós observamos também, opa, não é isso. Não. É um hipotireoidismo? Deixa eu ver seus exames. Entende? Que é muito mais além do que simplesmente ligar um botão. Não é milagre. Eu me lembro quando eu era criança, por exemplo. Você ia no pediatra, o pediatra cuidava de você todo. Você ia no ortopedista, qualquer problema no seu osso, o ortopedista cuidava. Hoje existe o ortopedista que é especialista em joelho, o ortopedista que é especialista em quadril, o que é ótimo
porque a gente consegue tratamentos mais eficazes. Mas a sensação que eu tenho é que essa separação do nosso corpo também tirou da gente essa noção Essa visão do todo, perfeita do holística. todo, É isso. de como o sono vai afetar o todo do meu corpo. Como, de repente, o funcionamento do meu intestino pode bagunçar todo o meu corpo. Ah, mas é só o intestino que está funcionando mal. Mas o intestino funcionando mal, você está deixando de mandar vitamina, mineral e não sei o quê. Né, existem neurônios no intestino. Eu falei, fiquei isso aí. chocada. Falei, né, descobri há pouco tempo. Falei, uai, gente, mas não é só no cérebro? Plexo Não, é no nervoso, intestino tem também. plexo nervoso A também. serotonina Exato. é produzida no intestino. Então, essa separação todinha do corpo, que trouxe muitos benefícios nos nossos tratamentos médicos, tirou da gente a real ideia de que o nosso corpo é um todo. Exato, e aí, né, eu acho que um dos propósitos da Eu Quero é exatamente isso. Quando a gente pensa em tratamento integrado, começou, né, com esse casamento da psicoterapia, que seria essa parte, né, de mudança do padrão comportamental junto com o padrão neural, mas a gente pretende ampliar porque a gente entende exatamente isso, né? Nossa filosofia aqui que o ser humano é um todo, e que se desajusta uma parte, o resto também desajusta. E a gente precisa ter essa compreensão do ser humano como um todo. A gente sabe que a nossa ciência é cartesiana, né, e que vem de Descartes, essa questão do dividir para conhecer. E a gente vive hoje numa era extremamente de conhecimento fragmentado, mas a ideia é que isso não dá conta do ser humano. Por um lado isso precisa é ter essa bom, visão. mas Exato. gerou, como tudo tem dois lados, mas gerou essa Tirou fragmentação, gerou essa dificuldade de enxergar o todo. E Dessa muitas consciência, né? Dessa consciência. E muitas vezes a solução é equilibrar as duas coisas. Exato. Eu vou precisar do super especialista sim, mas eu tenho que retomar essa visão integral. Ó, quer Olha, ver? eu vou Na, falar ve- um na negócio. verdade, eu quero até assim defender Descartes, porque Descartes falava exatamente isso, é dividir para conhecer e depois juntar. Exato. Acontece que Não a estão própria juntando, né? ciência esqueceu, porque a divisão do conhecimento, ela traz a superespecialização que é maravilhosa, senão a gente fica, né, sempre no superficial. Sim. Então, dividir para conhecer, mas se você for ler lá o método de Descartes, tem exatamente isso, mas depois juntar o conhecimento e integrar essas partes. E eu vou É um falar, pouco que a gente pretende nosso fazer papo aqui. tá tão bom que a gente tem um intervalo agora. Eu não queria dar esse intervalo, mas é muito importante também que você ouça o recado do Lab Maia, porque a gente está falando aqui de saúde, a gente está falando que o nosso corpo é um todo, e é muito importante você ter os seus exames laboratoriais em dia, para saber se tem alguma coisa aí que está precisando de ajuste, porque às vezes o ajuste está precisando lá no seu intestino, lá no seu sono, e está refletindo na sua atenção, na sua qualidade de vida. Então vamos fazer um intervalinho, a contragosto, mas a gente já volta para falar sobre saúde mental e sobre qualidade de vida com a Elker, que chegou em Colatina para revolucionar. As diferenças nos enriquecem. Aqui tem inclusão, aqui tem diversidade, aqui é para todo mundo. No Lab Maia valorizamos quem você é. Mantemos as portas abertas com inovação, tecnologia e conhecimento. É por você que estamos sempre em transformação, buscando estar sempre por perto, seguindo a sua voz, sempre melhorando a forma de te atender, até a entrega dos seus resultados, porque juntos somamos. Lab Maia, nosso ponto forte é cuidar. Estamos de volta, recado dado, cuide muito bem da sua saúde. E se você ainda não se inscreveu no nosso Sem Cerimônia, vai lá, se inscreve, envia esse vídeo que está riquíssimo, cheio de informações importantes. Aqui no Sem Cerimônia a gente conta a história de pessoas reais, histórias que inspiram, e a gente também traz muita informação de qualidade que pode mudar e impactar diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Retomando aí esse assunto que somos um todo, né? E essa investigação, ela é muito bacana, que seja fragmentada, defendendo Descartes, mas que é muito importante ter esse olhar para o todo, né? Sim, juntar tudo isso no final que foi separado, né? Então, pegando o gancho, o que é comum hoje, às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Felizmente, né? Principalmente em relação à saúde mental. O indivíduo, por exemplo, homens, né, na andropausa, 45, 50 anos, né, vão chegar com sintomas depressivos, podem chegar com sintomas depressivos, e às vezes você percebe que chega com um diagnóstico de depressão, mas às vezes você percebe que nenhum exame de testosterona foi feito nesse homem. Mulheres também, com Na repercussão hormonal, menopausa. faz uma loucura na nossa E, ou vida. seja, o terapeuta, que seja o psicoterapeuta, quem faz a neuromodulação, vai ficar enxugando gelo, entre aspas, porque eu não vou conseguir brigar com o hormônio.
E às vezes uma reposição hormonal que é feita tem a virada de chave, o paciente melhora. Então, essa visão holística, ela é muito cuidadosa na WellCare. Ela tem que existir. Ela sempre vai existir. Não passa em branco. Exatamente, passar em branco. esse cuidado como Esse todo. é o cuidado como A mulher na menopausa tem no climatério, na menopausa, tem tantas transformações acontecendo ao mesmo tempo, né, no nosso corpo, no nosso jeito de lidar com as coisas, que pode ser exatamente isso. Você chega com um diagnóstico, eu estou com um problema, faz uma reposição hormonal que de repente isso vai se resolver ou vai amenizar, e aí entra a EMT para complementar, para somar. Aliás, a abordagem de vocês é uma somatória muito rica para tratamentos já convencionais, de médicos psiquiatras, né? É o que eu tenho percebido, tô certo? Sim, tá certo. E é todo um cuidado, por exemplo, na MT, existem... Não vou entrar aqui em detalhes de técnica, que fica chato, né? Entra na neurofisiologia, né? Mas até o cuidado do tipo de... A neuromodulação, você coloca uma bobina na cabeça do indivíduo, faz disparos, o tipo de bobina, se é uma bobina parabólica, se é uma bobina circular, se é do tipo 8, eu tô falando da técnica. Então, até isso, o tipo da forma do que você colocar na cabeça do indivíduo para fazer o campo magnético, gerar um potencial elétrico no cérebro, isso interfere. Então, esse cuidado, até esse tipo de cuidado tem que se ter. É algo que vem para somar. Exatamente. Então, assim, até o tipo de bobina, que eu chamo de bobina, a gente chama de bobina. Para a psiquiatria, por exemplo, no sentido dos transtornos do humor, é um tipo de bobina específica que tem que ser. Eu tenho resultados melhores com esse já não funcionam tanto. Então, isso na WellCare, ela é levado a sério, muito a sério. E olha, eu vou dar um exemplo bem prático aqui para você que às vezes está pensando, Larissa, então eu já estou fazendo um tratamento, se eu começar com a WellCare, né, com esse tratamento pessoal, eu posso substituir? Ou como assim somar? Vamos voltar lá na história do refluxo, né? O bebê tem o refluxo, então vamos tirar esse alimento, é um cuidado. Não funcionou? Então, junto disso, vamos acrescentar um medicamento. Não funcionou? Então, vamos inclinar a caminha do bebê na hora de dormir. A gente vai somando cuidados que vão potencializando o tratamento. E é exatamente assim que eu estou entendendo a WellCare. Exato. E a gente já tem feito, inclusive, boas parcerias aqui com médicos, psiquiatras, neurologistas da cidade. Excelente. Porque ele tem aberto portas para o nosso tratamento, porque entende que a gente veio para somar, para estar junto, né? A ideia para potencializar o que já está exatamente. Exatamente. Para ser algo a mais. E eu lembrei de uma outra coisa que às vezes a gente não presta atenção, mas as pessoas hoje se alimentam muito mal. E às vezes uma reposição de vitamina B, né? B12, uma suplementação D, também quando necessário, né? E a gente sempre fala isso. Tem que ter esse olhar para o todo. Assim, mas como é que estão Porque seus também exames? tem o Dr. Google dizendo que as pessoas precisam suplementar, às vezes, o que elas não estão com deficiência. Exatamente. Mas nesse sentido, às vezes a pessoa vem... sintoma depressivo aparece quando está com falta de vitamina D e vitamina B12. Isso, por incrível que pareça. Mas aí não adianta preencher a escala. A gente vem cá, como é que estão seus exames? Porque na escala pode dar depressão, os comportamentos, né? Então, além dessa escala, a gente faz essa investigação mais minuciosa e personalizada. Como estão seus exames, né? Pois é, e quando você fala de depressão maior, isso são estudos de 2016 para cá, ontem. Se você reparar na ciência, que no caso da B12, normalmente os laboratórios trazem a régua, né? De baixo, normal. Aí a B12 está lá, 400 normal, então estou bem. Depende do que você faz. Ou seja, se você é uma pessoa muito ativa cerebralmente, uma pessoa que tem que estar em vigilância, um professor que tem que estar sempre... Ou seja, a B12... Tem muito plantão. Isso. Qualquer profissional que é muito cerebral, que fica sempre atento, ou seja, tem aquela fadiga mental, a B12 normalmente ela tem que estar acima do que seria normal na régua, da média. Da personalização, Exatamente. Porque se eu pego um astrônomo que está defendendo um doutorado, a B12 dele, normalmente em 400, ele vai ficar mal. Entendi. Ele tem que... Esse olhar, e cada ser humano é único. Sim, exatamente. E até, a Luciane estava falando, até a personalidade, ela interfere, porque às vezes uma pessoa que tem um problema aí, um transtorno, alguma questão com a sua saúde mental, e tem uma personalidade mais... extrovertida, exato, né? Ela vai compensar aquilo, com prejuízo, obviamente, mas ela vai compensar aquilo ali de alguma forma, enquanto outros vão se
prostrar mesmo e vão precisar de mais ajuda. Perfeito. E está tudo certo. Para quais pacientes essa abordagem da WellCare, ela é potencialmente especial, assim, ela é mais indicada? Eu Para o falo, ímpar. você fala. É. Bom, vamos assim falar de modo geral, né? Sim. Para pessoas que estejam sofrendo, né? Em sofrimento, do ponto de vista aí da saúde mental, né? Que tenham insônia ou essa sensação mesmo de depressão, de ansiedade. Toque, uma obsessão compulsão, até por compras, inclusive, ou outras que sejam. Exato. Jogo. Dor crônica, Tem- jogo, exatamente. Existem inibições cerebrais, em regiões cerebrais, que a gente acerta áreas que correspondem a essa obsessão compulsão. Que legal! Dor crônica, fibromialgia. Né? Eu particularmente TDAH. faço meu TDAH. tratamento de fibromialgia, né? O que Com acontece, MT. Laris? Uma das coisas que me fez, né, comentei da estimulação magnética, nessa pós que eu fiz, foi na hora que um professor falou, não, mas ela é padrão ouro, por exemplo, a depressão refratária, quando muitos medicamentos não funcionam. Né? Não está Ela é padrão ouro, reagindo com mas medicamento. ela, na verdade, tem nível de evidência A, que chama, para depressão, em geral. Mas por que ela não é tão usada? Porque ela é muito cara. Um dos objetivos nossos aqui é tornar ela mais acessível. Por isso que a gente está fazendo Que essa legal. sinergia. Então, combina realmente com o Volta para os tratamento. comentários e coloca obrigado, obrigado, obrigado de novo, gente. Então, aí combina com o tratamento médico, com os medicamentos, mas também com a estimulação magnética e com a psicoterapia para poder fazer com que essa recuperação, essa melhora, né? A gente fala que muitas condições crônicas não vão ter cura, mas não tem um cuidado, um controle adequado e a pessoa pode passar anos sem que a gente fala ter recaída, conseguir ter uma qualidade de vida, aumentar muito. Então, é nisso que a gente acredita, em usar a tecnologia, usar essas abordagens para poder melhorar a saúde das pessoas de forma efetiva, né? Custo efetivo, inclusive, e também permanente, ou o maior período de tempo possível. Por isso que a gente acredita muito em fazer essa visão holística. Sim. Porque a gente vai não só no tratamento médico, que cada paciente tem o seu próprio médico, a questão do medicamento, mas essas abordagens. E acho que esse é o grande diferencial. Agora, tá Paulo, você trazendo. falou de custo, né? De investimento. A gente não fala de custo, né? Diante de tanto que o tratamento pode falar, a gente fala de investimento. Mas ainda é alto, ainda é uma impossibilidade para alguns. Mas eu sei que vocês trabalham de uma forma que é um pacote, que viabiliza isso para quem realmente quer e que deixa muito mais possível. Sim, sim. Como que funciona? Toda pessoa que chega, né, com interesse, a gente faz uma avaliação. E aí a gente, após essa avaliação psicológica, junto com o mapeamento cerebral também, a gente faz um desenho de um pacote que tenha, né? Um plano, né? Um plano de cuidado. Um plano de cuidado, exatamente. legal. Que tem ali as sessões de MT, a psicoterapia necessária para cada pessoa, né? A partir dessa primeira avaliação que a gente faz. E assim, é acessível, é uma coisa que, se você colocar na ponta do lápis, fazer tratamentos separados, acaba Sim. dando muito mais trabalho e ainda perde essa questão da integração que a gente consegue. E eu trazer imagino que aí exista na também um WellCare. parcelamento que Sim. viabiliza sim, isso. sim. A ideia é justamente o que o Paulo falou, é tornar acessível algo que ainda está muito Vocês elitizado. já estão com a agenda aí para marcar no horário? Com certeza. Mas Agradeço. É tornar acessível algo que ainda é muito elitizado no nosso país, né? E que tem... como E o tão Paulo necessário, falou, né, Luciane? necessário, com evidência científica, né? Em vários estudos, né? De revista com conceitos bons. Sim. Padrão Para ouro. evidenciar. Nós estamos falando de um equipamento que é uma novidade e que tem evidências científicas importantes, né? E a gente está falando de um cuidado humano, que é esse olhar personalizado, esse olhar que ao mesmo tempo é fragmentado, mas é também para o todo. Como que a WellCare tem equilibrado isso? Tecnologia de ponta com esse cuidado humano.
Acho que é isso, tem muito a ver com a nossa filosofia de vida, né? Com o que cada um de nós traz. Nós História somos de vida, pesquisadores natos aqui, tanto o Hélio, né, fez o doutorado dele em fisiologia, eu também, somos professores universitários, eu também tenho doutorado em psicologia, então nós gostamos dessa coisa do conhecimento, da ciência, mas nós também percebemos o quanto que o humano precisa de cuidado. A abordagem mesmo que eu trago é da logoterapia, que é a existencial humanista, Viktor Frankl, exatamente, que traz muito essa questão da humanização, da humanidade. Todos nós aqui temos muito essa filosofia junto com todo esse olhar científico e aí de estar também buscando tecnologias de ponta. Todos nós temos esse curso, né, de EMT, de estimulação magnética transcraniana, nós gostamos, aprendemos muito com isso. Então acho que tem a ver com a nossa experiência, né? Professores universitários e por aí. Também no meu caso, eu digo que assim, eu tenho 20 anos de sala de aula de curso superior, né, como professor de todas as disciplinas das áreas básicas de saúde, anatomia, fisiologia, farmacologia, patologia. E ao longo do tempo, eu fui pegando, ou seja, quando a gente tem boa vontade, metade do caminho já se anda. E outra coisa, se colocar no lugar da pessoa. Exato. Então, eu fui aprendendo ao longo da docência isso. Aquele aluno chega de noite cansado, enfim, como é que eu vou passar aquilo que poderia ser complicado de uma maneira que ele possa entender aquilo? Então, quando você pega um paciente, às vezes com depressão, para fazer o atendimento, né, estimulação magnética, com a psicoterapia, tentar se colocar no lugar dele. Porque as pessoas, às vezes, têm um olhar da depressão. Vamos falar da depressão, por exemplo, que ela seja crônica, depressão maior. Levanta, vai fazer uma atividade física. Não vai. Não é assim que funciona. São áreas cerebrais dele que não têm substâncias, neurotransmissores. Noradrenalina, serotonina, dopamina, e essas áreas não são estimuladas. Não vai. Não é ele que não quer ir. Não adianta. Não é falta de vontade. Muitas vezes é mal interpretada, falta preguiça. Reage. Não é assim. Né? A palavra não é reage. assim. Não é assim. Então, só o fato de uma pessoa que vai tratar não julgá-lo, muitas vezes isso acontece. Não julgá-lo, ele não tem culpa, ele não consegue mesmo porque o cérebro não tem substâncias, ou está faltando, ou ele está em uma circuitaria, ele faz circuitaria cerebral, eu preciso ativá-la. Então, às vezes... Engraçado que a gente olha, né, para a testosterona tá baixa, então vamos repor. A mulher está com hormônio, né? Mas a gente acha que o cérebro é autolimpante. Ele funciona perfeito o tempo todo. E a gente não olha para ele como pode faltar alguma coisa ali. Com certeza. O cérebro falo que é uma grande fronteira de estudo ainda, de conhecimento, né? A neurociência está avançando, mas ainda tem muito ainda o que avançar. Mas eu faço uma analogia com o oceano. A gente olha o oceano, às vezes, do alto, fala, ali tá tudo tranquilo. Não, ali tudo tem corrente marítima para um lado, o cérebro tá todo... peixe engolindo o outro. É todo um circuito, entendeu? E aí que entra a estimulação magnética, é legal porque ela, nas bases científicas dela, ela trabalha tanto a nível do neurônio, da sinapse de neurônio, mas também dos circuitos que existem no cérebro, entendeu? Que precisam muitas vezes ser reconfigurados. Ou que criaram, eu falo, canaletas que a gente fica preso, atalhos que fica num looping ali, e muitas vezes a gente vai ter que reconfigurar. Então, isso aqui é a área que mais avança, porque pega essa questão neurofisiológica. Molecular, por exemplo, porque de pouco tempo para cá, como eu disse, a BDNF, fator de crescimento neurotrófico neuronal, ou seja, isso faz com que os neurônios facilite a sua intercomunicação, a sua famosa sinapse, que é a neuroplasticidade. O depressivo está carente disso. A EMT aumenta isso. A EMT faz com que isso aumente. Pacientes ansiosos cronicamente, níveis de cortisol alto, faz toda essa proteína que ajuda na sinapse descer. Olha que as monoaminas, que a base da depressão são as monoaminas, serotonina, dopamina e noradrenalina. Ela diminui no depressivo, devido ao cortisol estar alto. Então, um indivíduo que mascara, voltando, ele mascara a sua ansiedade e não vai atrás da causa, ele só está resolvendo uma situação pontual. Superficial. Mas lá no cérebro dele... Está jogando um paninho branco ali e deixando a poeira lá embaixo. Mas lá no cérebro dele, ao longo do tempo, essas intercomunicações entre os neurônios as sinapses vão se reduzindo, vão diminuindo. A cognição. Você já parou para perceber uma pessoa com depressão crônica, a cognição verdade, é diminuída.
Então, por quê? Porque esses fatores moleculares, essas proteínas que ajudam os neurônios a crescerem em volume, a se conectarem, a velocidade, né? Tudo isso é diminuto no indivíduo ansioso crônico, num depressivo crônico e por aí vai. E aí a gente, né, começou esse tratamento. Nós falamos disso, mas de uma forma um pouco mais superficial. Queria que vocês dessem um pouco mais de informação. Como que vocês acompanham esse paciente que está melhorando? Como saber se ele realmente está evoluindo? Você falou das escalas, né, Luciana? Exato. A gente, nesse trabalho com escalas, de acompanhar de forma mais objetiva, para que ele também consiga observar. E a gente, né, ao longo desse tratamento, vai também olhando os sintomas, a melhora. Também, né, existe essa questão de, no final do tratamento, repetir o mapeamento para mostrar como que houve essa mudança. Mas veja, você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que é a questão dos atalhos, né? Esses atalhos, por que o nosso cérebro tomou esses atalhos? Por conta do nosso próprio comportamento. É por isso que é importante. A gente entende que o paciente, pegar o caso da depressão, ele não consegue ir para uma academia, não é falta de vontade, não é preguiça, mas a partir do momento que a gente está ajudando ali, né, com a neuromodulação, que o cérebro dele já torne isso mais viável possível, ele tem que ter uma atitude. Então não basta essa. Tem É a história que a gente falou também. Tem que ter uma atitude. Exatamente. Não adianta ele ficar assim, a neuromodulação vai fazer por mim, a psicoterapia. Não E vai. aquilo que a gente começou falando, né? Exato. Fazer a nossa parte também. Fazer a nossa parte, atitude, né? Porque isso vai ajudar a não ter mais aquele atalho. O cérebro vai seguindo um caminho que vai trazer mais saúde, qualidade de vida, que é o que a gente pretende, né? E um marcador interessante, assim, que a gente não pode falar que aqui é científico, a família quando fala com a gente. Sim. Porque o paciente, às vezes, na maioria das vezes, ele não tem um autoobservador, Sim. né? A gente pede para ele se observar, mas é difícil, mas a família fala, nossa, fulano tá diferente. Ele, a ponto de você ouvir da pessoa assim, que, assim, naquela situação eu compraria, mas hoje eu nunca pensei em não comprar. Olha que legal. Sabe? Você começa, né, perceber que não tem preço que pague isso. E como que a formação de vocês, 3 profissionais de áreas diferentes, né? Neurofisiologista, é assim que fala, né, Hélio? Uma neuropsicóloga e um médico. Como que a formação diferente, a experiência de vocês contribuiu para a construção da WellCare? Eu acho que justamente nesse ponto de visão integral, né? Cada um aqui é bem especialista, nós temos mais de 20 e poucos anos em experiência em cada um na sua área, né? De coisas bem específicas. Então, essa experiência, essa especialidade, essa super experiência que eu ia falar, né? Essa especialidade aí que nós temos, isso faz com que a gente sinta essa vontade de integrar esses conhecimentos. E aí cada um na sua área foi juntando, integrando. Olha, isso, né? Então tem a ver com essa visão mesmo, né? De tentar integrar o todo. E parece que encaixou como um quebra-cabeça, porque eu defendi meu doutorado em 2010, tinha 30 anos de idade. E sou especialista em farmacologia clínica também. Então, assim, no meu caso, na máquina, né? O paciente vem medicado. Eu tenho que saber o mecanismo de ação do fármaco para interagir com a máquina, né? A Luciane, por exemplo, né? Tem 2 doutorados, né? Em psicologia, enfim. Dorme que horas, Luciane? Coordena curso, professor. A gente é apaixonado pelo conhecimento. O Paulo enfim, pode também, falar. né? O Paulo tem graduação, faz especialização, faz não sei quantas especializações ao mesmo tempo. Imagina o papo dos Estudioso. 3, Eu tô sozinho. Você imagina? Eu tô pensando. Tá difícil do meu cérebro acompanhar. E foi muito bacana que o Paulo, com essa visão empreendedora, ele falou, isso aí vai dar certo junto. E a gente falou, não vai dar certo. E aí nós entramos e realmente tá funcionando. Parece que o que falta para cada um, o que falta para cada um, o outro complementa. Eu acho que é um pouco isso, tem uma sinergia aí mesmo. E qual é a visão de futuro da WellCare, né? Vocês já chegaram inovando, trazendo esse tratamento personalizado, essa abordagem personalizada. Mas eu imagino que com essas mentes inquietas, muitas outras coisas estejam vindo por aí. A ideia é a gente, primeiro, consolidar aqui, né, em Colatina, trabalhar, ter já os primeiros pacientes que já estão avançando aí, comprovando, de certa forma, o que a gente imaginou. A gente precisa ter mais experiência, né, um avançar disso, mas a gente quer
o propósito inicial é esse, contribuir com a questão da saúde mental, tornar acessível o uso dessas tecnologias sem perder, e na verdade sem perder não, trazendo junto esse olhar humano integral, mas a gente pensa no futuro, claro, expandir para outros locais. E aqui tem no início, né, do programa, a gente falou da questão de Colatina ser um polo médico e também um polo de educação. Então, a gente quer que aqui seja um centro para a gente formar novos profissionais, para trabalhar com essa expansão no futuro que a gente vai ter, né, essa equipe multiprofissional, com esse olhar sempre integral e integrado, eu falo, né? Integral de olhar o indivíduo como todo e de integrar os saberes e a competência de cada um para poder conduzir isso. Então, a gente enxerga muito isso. Daqui para outros locais do estado e, quem sabe, até do Brasil. Você já tem essa trajetória de cuidado e de sala de aula. Exato. Exatamente. Eu imagino que daqui a pouquinho o Elquer está aí também formando... E a cabeça de pesquisador nunca vai sair. Então já há algo em andamento, como uma publicação, que já estou começando a rascunhar já para publicar. Olha, e eu queria saber se vocês têm mais alguma consideração, alguma coisa que eu não perguntei, que meu cérebro não alcançou, Não, que isso. que vocês estejam trazendo, ou que seja um diferencial, ou que as pessoas possam saber que na Elquer elas vão encontrar, que elas... Tem alguma consideração que vocês querem fazer? Algum recado? Bom, eu acho que a gente está aqui em Colatina, né? Acho não, tenho certeza. A gente está aqui em Colatina para somar. Estamos aqui querendo trazer o nosso conhecimento, a nossa expertise, tanto individual quanto, né, aquela que nós temos aqui construído coletivamente. Então, a gente está aqui para somar e a gente gostaria muito, né, de que fossem nos visitar, de que as pessoas... nós temos o maior prazer de explicar o que nós estamos fazendo, de trocar profissionais que tenham afinidade também, que queiram. Por exemplo, um outro passo é a própria contratação de um nutricionista, de alguém que possa estar observando essas mudanças dos padrões cerebrais com alimentação, TO, né? Então, a gente tem aí ainda muito que crescer. Então, venham nos conhecer, trazer informações, trocas. E a gente sempre vai ter esse olhar de entender a dor, a necessidade da pessoa e tentar construir um plano de cuidado. Então, assim, a gente sabe que o transtorno mental, eu falo que é um mal do século, né, os transtornos mentais. Então, assim, é alta prevalência, né? Ansiedade, depressão e outros, e a gente sabe muitas vezes como que isso é limitante, né? Então, se você está sofrendo um sofrimento mental ou tem alguém, procura a gente, porque a gente vai ter o maior prazer se a gente entender um pouco mais a situação e tentar desenhar uma solução. E se essa solução não for só com a gente, mas envolver outros profissionais, a gente quer ter essa rede para poder indicar, para trabalhar de forma cinética aqui na região. Isso, pegando o gancho, eu ia falar exatamente isso. Não deixem, se eu fosse deixar um recado aqui final, não deixe a sua ansiedade passar e você ir mascarando ela com fármaco. Procure um profissional médico, procure um psiquiatra. A gente está aqui para ajudar também, para somar com os profissionais médicos, exatamente isso. Porque a depressão, um estado deprimido, que vai se mantendo, não deixe se arrastar, porque lá na frente isso vai ficar algo mais complicado. E qualquer outro transtorno ou particularidade que comprometa o seu rendimento, a sua atenção, seu relacionamento com as pessoas que você ama, porque às vezes gera um nervosismo, gera, né, uma frustração que vai te tirar de um lugar onde você merece estar, que é perto de onde você quer, das pessoas que você ama. Então, isso tudo reflete na nossa qualidade de vida. Mas, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imaginem aquele paciente, né, que já passou por algumas tentativas, que já tomou alguns medicamentos ou que já tentou alguns tratamentos, que não teve sucesso, que está frustrado, sem esperança, chega na Wellcare e, depois de um tempo, as escalas estão ali melhorando e ele relata: nossa, Hélio, não precisa nem responder, depois dessa suspirada. Dá uma felicidade. O que vocês sentem? É difícil, porque aqui nós estamos começando agora, né? Então, quando você consegue tirar esse paciente do fundo do poço, enfim... Gratificante. É gratificante, claro, mas eu não sei, não tem palavras. Às vezes eu me emociono, porque quando a pessoa fala para você assim, você salvou minha vida, cara.
É muito gratificante. É muito gratificante. É muito gratificante. E, enfim. Eu tenho uma sensação de dever cumprido, sabe? De propósito, de realização de um propósito. Eu tenho aquela sensação assim, ai, nasci para isso. Ai, que maravilha. Que coisa boa. Que coisa boa. Muito obrigada, né? Gratidão por eu conseguir usar o conhecimento, as técnicas, aquilo que está ao meu alcance para ajudar um outro ser humano a viver com um pouco mais de qualidade, de saúde. Porque é sensação mesmo eu de acredito que é para os realização. dois, mas você para e pensa, por tudo aquilo que eu estudei, eu consegui salvar uma vida. Para mim já valeu. E alguns relatos são realmente de, por favor, me salve. Sim, Né? sim. Por São favor, pessoas me com- salve. com- E a gente sempre pensa só na depressão, mas existem tantos outros problemas que a pessoa fala, eu não estou conseguindo Não mais aguento trabalhar, mais. eu estou cansada, por favor, me ajuda. E aí vem essa resposta e esse feedback do paciente. Você fala, eu fiz a diferença. Eu falo que é muito gostoso você chegar num caminho escuro em que alguém colocou alguns postes ou acendeu algumas velas e você não vai tropeçar. Mas mais gostoso do que isso é quando você passa por ele e vê que ali na frente continua escuro. Aí você pega aquilo ali e ilumina para alguém, né? E você continua iluminando. Você perpetua aquilo que fizeram por você. Então, olha, como colatinense, o que eu tenho para dizer para vocês é obrigada. Obrigada por terem investido em Colatina, por terem visto Colatina para trazer ao WellCare. Obrigada por terem juntado essas técnicas, tratamentos, esses olhares para fazer algo personalizado que faça a diferença na vida das pessoas. E marquei meu horário. Obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E Muito obrigado. fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos à Colatina e no nosso Sem Cerimônia também. Se você não se inscreveu, está perdendo tempo, porque aqui sempre tem bate-papo muito gostoso, histórias maravilhosas, informação de qualidade que pode mudar a sua vida e a vida das pessoas que você ama também. Se inscreve no nosso canal e envia esse vídeo, que está riquíssimo, repleto de informação e pode mudar a vida de muita gente. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.